Querido Deus Pai, somos gratos a Ti, Deus, por esta maravilhosa oportunidade de estarmos na Tua casa. Sabemos que muitos gostariam de estar aqui, hoje não podem, hoje não foi possível chegar, mas aqui Tu nos desse a oportunidade de, nesta noite, receber a Tua palavra, ministrada, Senhor, Deus, para as nossas vidas. Assim, meu Deus e meu Pai, nos prepara agora, Senhor, para receber esta mensagem, nosso coração, nossa mente, o nosso entendimento, nossa alma. Tira todo o impedimento, tira toda a resistência que tivermos, Pai, anula para que ela possa fluir em nossas vidas. E é o Teu servo que vai ministrar. Continua dando a ele a sabedoria do alto, a revelação profunda da Tua palavra e a facilidade para nos transmitir, para que todos nós saiamos, Pai, da Tua casa, aprendendo, entendendo, compreendendo a Tua vontade para com as nossas vidas. É assim que oramos a Ti, agradecidos por tudo, em nome do Teu Filho amado Jesus. Amém. Paz do Senhor, meus irmãos. Graças a Deus, mais uma terça-feira estamos aqui. Quero te pedir, por gentileza, que você deixe sua Bíblia aberta aí no livro de Judas, livro que nós estudaremos nesta noite. É último livro das cartas gerais que nós temos estudado. Estudamos já a carta de Tiago, estudamos as cartas de Pedro, 1ª e 2ª Pedro. Estudamos as 3 cartas de João, 1ª, 2ª e 3ª João, e a última carta geral, as chamadas epístolas gerais, é justamente a carta escrita por Judas, que não é o Iscariotes, claro, porque o Iscariotes se matou, né? Todo mundo sabe, é outro Judas aqui, e essa é chamado de epístola geral ou cartas gerais, porque não tem um destinatário específico ou uma igreja específica, por isso chamamos esses livros de cartas gerais. E também estudamos a carta aos Hebreus. Então são todos esses livros que fazem parte dessa divisão teológica chamada epístolas gerais. Hoje estudaremos o livro de Judas, que é o último livro, é o livro que antecede a carta a Apocalipse, na verdade, né? Carta não, a revelação de Apocalipse dada a João. Meus irmãos, e aqui, nessa carta, como já falei aqui, o destinatário, aliás, o autor é identificado, que é o próprio, ele mesmo se identifica, Judas, como sendo Judas, o irmão de Tiago, que é o Tiago mais conhecido, que provavelmente aqui ele não identifica quem é esse Tiago, mas os estudiosos identificam como sendo Tiago apóstolo, o irmão de Jesus. Então, se você olhar aqui, é Judas, servo de Cristo Jesus e irmão de Tiago. Mas nós sabemos que tem muitos Tiagos também no Novo Testamento. Tiago, filho de Alfeu, Tiago, filho de Zebedeu, Tiago, o justo, que era chamado o irmão de Jesus, o meio-irmão de Jesus. Então, aqui não se dá para dizer, cravar que é esse Tiago apóstolo, mas muitos dizem que muitos estudiosos acreditam ser esse Judas, o irmão de Tiago, que é porventura irmão de Jesus. E esse Judas aqui, quem está escrevendo, ele não se identifica como um apóstolo, não se identifica como um pastor, não se identifica como presbítero, ele se identifica apenas como sendo um servo de Jesus Cristo. Na última terça-feira falamos do destinatário da carta, da 3ª carta de João. João escreve para um homem chamado Gaio, esse era para quem ele escreveu. E Gaio, o destinatário da 3ª carta de João, também não era pastor, também não era apóstolo, também não era bispo, não era presbítero, não era nem liderança na igreja, mas mereceu uma carta. Aqui é o contrário. Esse Judas que está escrevendo não é identificado como apóstolo, não é identificado como pastor, não se identifica como mestre, não se identifica como alguém em alguma posição de liderança, mas para que ele escrevesse uma carta e essa carta fosse recebida
como algum conteúdo de valor, certamente esse Judas, irmão de Tiago, era alguém relevante na comunidade, relevante e de reputação reconhecida pela igreja, para que a igreja recebesse a sua carta, identificasse, quem está falando é Judas. Judas, aquele que é irmão de Tiago, que é servo do Senhor. Essa é a identificação dele. E eu reforço esta apresentação de Judas para desmistificar a nossa mente de achar que só quem é pastor, só quem tem carga eclesiástica que tem relevância na igreja. Não é, irmãos. A nossa relevância, o nosso destaque no corpo de Cristo está justamente em sermos servos de Jesus. Gaio, que foi o destinatário da terceira carta de João, a relevância de Gaio era, ele andava na verdade. A relevância desse Judas, que não é pastor, não é presbítero, não é apóstolo, não é mestre, não é doutor, mas foi recebida a sua carta e inclusive canonizada para compor o cânon da Bíblia, é sinal que ele era alguém que tinha importância na igreja. Então, irmãos, a nossa posição de diferentes e de destaque está em se nós servimos a Deus, andamos na verdade ou não. E aqui é justamente este título que Judas se atribui. Ele diz, eu não tenho nenhuma autoridade apostólica, mas eu sou alguma coisa, eu sou servo do Senhor Jesus Cristo. E cumpre o que Jesus mesmo falou, né? Se você quiser ser o maior, que você seja o menor. Se você quer ser servido, você tem que primeiro servir. Então ele se coloca nesta posição de servo do Senhor Jesus Cristo. Ele não está escrevendo direcionadamente a uma cidade, a uma igreja específica, por isso é considerado uma carta geral, porque ele não está tratando de um problema de uma igreja específica, ele não está escrevendo para uma comunidade determinada, ele está escrevendo de modo genérico, geral. Portanto, tudo que está presente na carta de Judas pode ser entendido, compreendido e aplicado em qualquer congregação, em qualquer igreja, em qualquer lugar do mundo, seja no Brasil, nos Estados Unidos, na China, no Japão, na Europa, na França, onde for. Por isso é considerado e chamado uma carta geral. Mas nós provavelmente aqui Judas está escrevendo para um público majoritariamente judaico, um público que provavelmente a maior parte dele são compostos de judeus que aceitaram a Jesus, são israelitas que creram em Jesus como seu Salvador. E por que nós podemos ter essa informação como uma inferência? Porque veja o versículo 5 comigo, olha a sua Bíblia aí, olha o que está escrito no versículo 5. Quero, pois, lembrar-vos, embora já estáis cientes de tudo uma vez por todas. O que ele está dizendo? Ele está dizendo que o que ele fala e o que ele vai retratar e falar agora, eles já estão bem cientes, não é nada de novidade, não é nada novo. E se você analisar, ele traz fatos históricos da nação de Israel, ele cita o êxodo do Egito, que aqui justamente está no versículo 5, ele cita o êxodo do povo de Israel do Egito, ele cita fatos históricos que aconteceram no meio do povo de Israel. Além do êxodo do Egito, ele cita Sodoma e Gomorra, é um fato completamente conhecido no povo de Israel, é um fato histórico de completa incompreensão de um judeu. Portanto, falar de Sodoma e Gomorra para um judeu não era novidade, eles estavam bem cientes o que aconteceu com Sodoma e Gomorra. Quando ele cita os caminhos de Caim, que muitos, como está no versículo 11, prosseguiram pelo caminho de Caim. Isso é um fato que está no Gênesis, que todo judeu está bem ciente o que aconteceu com Caim e com Abel. Ele cita
Balaão, o profeta que induziu o povo de Israel ao pecado. Então, um judeu está bem ciente. Talvez nós, que não somos judeus, que estivéssemos vivendo naquela época, quem era Balaão mesmo no negócio? Quem é esse cidadão chamado Balaão? Que história é essa de Caim? Que história é essa dessa revolta de Coré? Isso são fatos que um judeu estava bem esclarecido. Por isso o verso 5 nos mostra, e esses conteúdos, esses fatos históricos narrados por Judas, nos dão um sinal de que provavelmente eram judeus crentes em Jesus. Mas, além desses fatos históricos, irmãos, você sabe o que Enoque profetizou? Tem na sua Bíblia a profecia de Enoque? Já ouviu falar? Tem um livro, nós temos o livro do profeta Isaías, profeta Jeremias, profeta Abacuque, Joel, Amós, Malaquias, Obadias, Naum, profeta Jonas, são todos livros que estão na Bíblia, sim ou não? Tem um livro na Bíblia chamado livro do profeta Enoque. E por que Judas está falando desse profeta Enoque? Versículo 14. Quanto a estes, foi o que também profetizou Enoque, o sétimo depois de Adão, dizendo: eis que veio o Senhor entre suas santas miríades. Da onde Judas tirou essa informação que não tem em nenhum livro do Antigo Testamento? Da onde ele surgiu com essa ideia de que Enoque, eu nem sabia que Enoque era profeta, quanto mais que ele profetizava, e tem uma profecia registrada. Então veja que, por isso a gente consegue compreender e inferir e imaginar que o público para quem Judas está escrevendo é judeu, porque essa dita profecia de Enoque é um conteúdo, é uma informação que não está em nenhum livro do Antigo Testamento. Esse Enoque que ele está falando é o mesmo Enoque que está lá em Gênesis. E Enoque andou com Deus e foi tomado por Deus e ninguém mais o viu, que é o sétimo depois de Adão. Judas está trazendo uma informação dizendo que este Enoque que andou com Deus e que foi transladado e não experimentou a morte, profetizou algo. Essa informação Judas está extraindo da literatura judaica daquela época. Só um judeu saberia discernir e entender que esta informação não está no Antigo Testamento e não está registrada em nenhum livro da Bíblia. Mas Judas está dizendo que Enoque profetizou. Judas está falando aqui de uma contenda pelo corpo de Moisés entre Arcanjo Miguel e o diabo. Onde é que está na Bíblia isso, irmão? Algum pastor aí pode me ajudar aí? Algum pastor mais experiente? Está na Bíblia essa briga de Satanás com Arcanjo Miguel? Tem isso na Bíblia? Tem alguma informação além do livro de Judas? É claro que não. Ou é claro que tem, né? Não tem, irmãos. É mais um conteúdo da literatura judaica, que os judeus têm alguns conteúdos que eles chamam de conteúdos rabínicos, e existe um conteúdo chamado Midrash. O que é um Midrash na literatura judaica? Uma parábola, uma história, algo para ilustrar alguma verdade. E essa informação do corpo de Moisés tendo sido brigado por Arcanjo Miguel e Satanás, está justamente num Midrash que está baseado no livro de Deuteronômio. Lá, o livro de Deuteronômio relata a morte de Moisés. E aí criou-se para ilustrar a relevância de Moisés, a importância de um homem justo, criou-se uma parábola, um midrash, para se contar e se revelar que, enquanto Moisés estava morrendo, um anjo da morte, segundo esse midrash, eu nem coloquei aqui, mas eu estou só expondo os irmãos, segundo esta parábola judaica, um anjo da morte que se chama Samael, que é identificado como sendo Satanás,
estaria pleiteando o corpo de Moisés para fazer, provavelmente, misura, né? Como a gente diz aqui o amazonense. Para pegar o corpo de Moisés e fazer misura no meio do povo, para o povo, de alguma maneira, idolatrasse e levasse o povo ao engano. E, segundo esse Midrash, o arcanjo Miguel lutou e pleiteou com Samael, que é Satanás, e levou essa batalha. E é interessante porque Judas traz essa informação não para validar esse conteúdo judaico. Ele não está validando esse conteúdo judaico. É isso que os irmãos precisam entender. Nem está validando e canonizando o livro de Enoque, que tem esta profecia, dita profecia de Enoque. Ele está aproveitando esses conteúdos da literatura judaica, está trazendo para a igreja aplicar uma verdade. Quando ele fala e conta essa história, traz na sua carta essa literatura judaica da briga de Satanás com o arcanjo Miguel pelo corpo de Moisés, ele quer nos ensinar não que essa história deva ser considerada verdadeira, canônica ou como um conteúdo realmente relevante, mas ele diz o quê? Se essa história for verdade, pense assim comigo, se essa história que Satanás brigou pelo corpo de Moisés com o arcanjo Miguel for verdade, vamos tomar isso como uma verdade. O que Judas quer dizer para nós é o seguinte: nem o arcanjo Miguel, que é o anjo, na hierarquia angelical, que está lá no livro de Daniel, Miguel é o anjo, digamos assim, guardião, o anjo que defende Israel, segundo Daniel capítulo 10. Ele é aquele que vem em proteção à nação de Israel. É alguém de alta patente e autoridade no reino celestial. Nem esse anjo, extremamente santo, poderoso, nem ele repreendeu e injuriou Satanás. E somos nós que vamos injuriar a Satanás? Veja comigo o que ele diz a respeito do arcanjo Miguel, que está no versículo 9. Contudo, o arcanjo Miguel, quando contendia com o diabo e disputava a respeito do corpo de Moisés, não se atreveu a proferir juízo infamatório. O Satanás é gente boa? Deixa eu perguntar para os irmãos, ele é santo? Satanás diz a palavra que ele erra desde o princípio. Desde o princípio ele está no espírito do erro. Mas, irmão, Satanás tem autoridade. Tem ou não tem? Jesus falou que ele tem autoridade. Ele é o príncipe deste mundo, tem autoridade. Nossa luta não é contra a carne ou sangue, mas contra os principados, potestades e dominadores deste mundo tenebroso. E Satanás é uma autoridade. A gente tem a tendência de pensar assim, ele já está morto e acabado. Não, a gente já sabe o final dele, mas ainda tem autoridade. E o que Judas quer nos falar é justamente esse. Se nem o arcanjo Miguel difamou Satanás, foi linguarudo contra Satanás, tu é um rebelde, arcanjo Miguel podia ter feito isso, se essa história for verdade. Vocês estão compreendendo o que eu estou querendo dizer, né? Se essa história for verdade e teve esse embate, Miguel não se ousou se levantar, seu enganador, seu sem vergonha, seu mentiroso, pai da mentira. O Senhor é quem te julgue. Sabe por quê, irmãos? Porque Satanás tem autoridade. E quando nós nos levantamos, e eu não estou falando isso para nós ficarmos agora com medo não, porque toda a autoridade foi dada a quem? Ao Senhor Jesus. E por Ele nós temos autoridade para vencer todas as obras e as hostes das trevas. Mas nós não somos aqueles que vamos julgar, nem Satanás. Quanto mais uns aos outros, irmãos. Quanto mais nós nos injuriarmos uns aos outros. Irmão, você consegue entender a dimensão de
do que nós temos que entender a respeito de autoridade. A gente confunde as pessoas com a posição de autoridade que elas têm. Irmão, Satanás não é gente boa. Mas Deus deu a ele uma autoridade. Qual é a autoridade que Deus deu a ele? Ser o nosso tentador. Foi Deus que deu para ele. Não é que Deus está numa briga, oh meu Deus, Satanás é muito forte e Deus está lutando aqui para tentar vencer o diabo. Não é assim não. O crente pensa às vezes que Deus parece que está fazendo um esforço medonho para vencer Satanás. Não, Satanás é um pitbull amarrado na coleira que só vai até onde Deus manda. Mas ele tem essa autoridade. E a história do arcanjo é só para ilustrar isso. Se nem o arcanjo se levantou para injuriar ou difamar a Satanás, que tem uma ficha corrida enorme, somos nós que vamos injuriar uns aos outros? Então, irmãos, nós precisamos entender essas coisas, e é o que nós vamos ver aqui, porque Judas está nos convocando a uma batalha pela fé. Por isso que o tema é um chamado à batalha da fé. Esse livro está nos convocando os cristãos para que nós possamos pelejar em favor da fé do Evangelho e uma fé genuína. Judas queria escrever sobre coisas boas, é o que ele fala aqui no versículo 3. Eu estava pretendendo, diligenciando para escrever acerca da nossa salvação em comum. Ele queria falar de coisas boas, da salvação, da graça, da misericórdia, mas diante do cenário que ele está vendo no meio da igreja, ele se sente obrigado, está no verso 3, eu me senti obrigado a mudar o assunto, eu ia escrever sobre bênção, eu ia falar de prosperidade, eu ia falar de salvação, eu ia falar de graça, eu ia falar de amor, mas eu me sinto obrigado a falar e mudar o assunto para que nós possamos exortar-vos. Olha o que diz no verso 3. Foi que eu me senti obrigado a corresponder-me convosco, exortando-vos a batalhardes diligentemente pela fé que uma vez me foi dada. Por isso cantamos o último hino. Eu me senti obrigado a escrever e a exortar a vocês a batalharem pela fé. Então, quando ele fala essa palavra, exortando-vos a batalhardes pela fé, essa expressão exortando tem um sentido de uma convocação para uma guerra. O que Judas está falando aqui? Nós estamos em guerra, irmãos. Nós estamos em uma batalha pela fé genuína do Evangelho. Tem muitos que estão tentando corromper, mas eu me senti obrigado a convocar. É como se fosse um general convocando o exército para batalhar e lutar pela guerra do Evangelho, pela fé do Evangelho, pela fé em Cristo Jesus. Se isso era, ele se sentiu obrigado a mudar o assunto e a falar de bênção, agora eu vou falar de guerra e de batalha, se naquele tempo ele já se sentiu obrigado a isso, que diremos nós nos dias de hoje? Quando Paulo diz lá, escrevendo a Timóteo na sua segunda carta, olha, nos últimos dias os homens irão ter comichão, 2 Timóteo capítulo 4, versos 3 a 5, os homens terão comichão nos ouvidos para não escutar e dar ouvidos à sã doutrina, amontoarão para si próprios doutores que satisfaçam as suas próprias concupiscências. Se na época de Judas ele já se sentiu obrigado a exortar a igreja a batalhar pela fé, quanto mais nós hoje não precisamos batalhar pela fé. Irmãos, vamos batalhar pela fé genuína, vamos ser defensores e guerrear pela fé em Cristo Jesus, a fé pura, o leite puro, sem fermento, sem comida misturada, sem esqueci o nome lá da comida do porco lá que o filho pródigo comeu, sem a ração de porco misturada com comida genuína e pura. Temos que comer. Paulo, quando escreve aos Gálatas, eu vos dei leite puro, comidas puras. Quem vos, agora, ó Gálatas, ó insensatos Gálatas, quem vos induziu a ir caminhando para um outro evangelho? Disse Paulo aos Gálatas.
Judas está fazendo isso e nos exortando nesses dias. Por isso eu coloco aqui no final da introdução, isso é só introdução. Vamos à guerra, irmãos. Vamos guerrear pelo Evangelho. Precisamos viver um Evangelho puro, genuíno, sem misturas. E ele está, no versículos 1 ao 7, está nos convocando a essa batalha. Judas, a palavra de Deus nos chama para sermos guerreiros desta fé do Evangelho puro que recebemos de Cristo Jesus e que, como ele diz no verso 3, temos que batalhar pelo quê? Pela fé que uma vez por todas foi entregue aos santos. Ou seja, não é a fé de qualquer um, os santos, e a palavra, se você pensar comigo, vamos lá para Apocalipse rapidamente, quando João tem a visão da cidade santa que desce dos céus. Ele vê a nova Jerusalém descendo dos céus. E ele diz que essa nova cidade, ela é edificada sobre os 12 apóstolos. E as 12 portas destas cidades são o nome das 12 tribos de Israel. Que Judas está nos dizendo aqui é que a nossa fé que recebemos, ela veio entregue para os santos apóstolos que receberam dos profetas, que receberam das 12 tribos de Israel. Não é qualquer aventureiro, irmão, que nós temos que nos guiar, não. A fé que recebemos é uma fé que nós recebemos de homens santos que falaram, inspirados pelo Espírito Santo, que nos ensinaram. Nós não podemos ir nem além e nem ficar abaixo. Tem gente que quer inventar moda. Paulo fala uma coisa e o irmão, mas eu acrescento mais isso, aquilo e aquilo outro. Meu irmão, quem somos nós para acrescentar ou diminuir? Por isso que quando Jesus fala, lá em Apocalipse, ele fala, ai daquele que acrescentar alguma palavra nesta profecia ou retirar alguma palavra. Porque nós recebemos uma fé que foi originada nesses santos homens que foram instruídos por Deus e chegou a nós. É por esta fé, irmãos, que nós temos que batalhar. Não é a fé da Assembleia de Deus do Brasil, não é a fé da Igreja Batista, não é a fé da Igreja Presbiteriana, não é aderir a um estatuto de uma igreja. Nós fomos chamados a viver a fé dos santos, que recebemos dos santos. Então, irmãos, é esta fé, por esta fé, que nós precisamos batalhar, que Judas está nos chamando a batalhar. E ele nos adjetiva, aqueles que vão batalhar, ele diz que nós somos chamados, nós estamos no amado, somos amados em Deus, estamos guardados em Cristo Jesus. Nós somos o que eu chamo aqui de o exército dos eleitos, a quem Judas se dirige, vós batalhais por isso, vós façais isso. Os adversários, ele identifica esses adversários como, versículo 4, certos indivíduos. Ele chama de homens ímpios. Estes aí, versículos 8, 10, 12 e 14. Ai destes, versículo 11. Esses tais, como está no versículo 16. Os adversários, estes certos indivíduos, estes homens ímpios, estes tais aí, é o que naquela época são os falsos mestres, falsos profetas, falsos doutores da lei que ensinavam engano para os crentes que estavam no meio da igreja e muitos deles saíam do próprio convívio da congregação. Então, estes homens, estes adversários contra os quais nós precisamos nos levantar, são homens ímpios que trazem engano. E se você olhar o versículo 22 de Judas, esses homens, estes tais que ele chama, estes certos indivíduos, estes homens ímpios, esses falsos mestres, traziam dúvida para a igreja. Você já viu aquele tipo de gente que
deixa todo mundo alvoroçado e gera dúvida no meio da igreja, promove divisão, como ele mesmo diz aqui. São homens que, aqui está no versículo 16, ó. Estes tais, abra aí sua Bíblia no verso 16, Judas 16, 1,16. Estes homens que ele está se referindo, esses tais homens são, olha a qualidade deles, eles são murmuradores, são descontentes, andando segundo as suas paixões. A boca deles propala grandes arrogâncias, são aduladores dos outros, por motivos interesseiros. Olha, contra esse tipo de atitude, irmãos, Judas está dizendo, vamos à guerra, irmãos. Porque homens aduladores, homens murmuradores, por que o povo de Israel andou 40 anos? Alguém sabe me dizer, no deserto? Eles estavam na biqueira de Canaã. Por que eles foram condenados a andar depois de 40 anos? Alguém se lembra? Não, foi só uma reclamaçãozinha, né? Eles só deram uma reclamada. O culto hoje não estava legal. O pastor hoje não estava bem. Irmão, ó, cuidado, nem Arcanjo Miguel falou contra Satanás, não fale contra o seu pastor e seu dirigente. Não confunda a posição com a pessoa. Satanás não é nenhum santo, mas ele tem uma posição de autoridade, que nem o arcanjo ousou falar contra ele. Não estou aqui também passando pano, porque pastor agora pode fazer acontecer, não. Mas não é você que tem que tomar juízo. E nem sou eu que tenho que tomar juízo. Por isso a declaração do arcanjo é: o Senhor te repreenda. Essa declaração significa: o Senhor é quem te julgue. É isso que arcanjo Miguel quis dizer. Quem te julga, ó Satanás, não vai ser eu, não. O Senhor é quem julgue as tuas ações. Mas se submeta às autoridades, irmãos. Eu nem sei porque eu avancei para falar sobre isso, que eu vou falar isso mais na frente, mas já está falando, já estou anunciando. Então, estes homens, ó, para quem Judas nos convoca a batalhar, os nossos adversários são essas pessoas, não são as pessoas, mas você precisa identificar as pessoas que murmuram na congregação, você precisa identificar as pessoas que são aduladores, é aquele que você sabe, né, que eu não vou falar a expressão aqui, o pastor Jacó falou fora do microfone, dá para falar, mas você já sabe, né, os puxadores. Aduladores é isso, é aquele que fica o tempo todo ali adulando. Irmãos, não é para lutar e julgar as pessoas, mas o bajulador, adulador, bajulador, pessoa que só vive descontente, está tudo errado na igreja, está tudo errado na congregação, nada está certo, irmãos, isso não é de Deus. O evangelho, não é apóstolo, né? O irmão Judas aqui está nos dizendo: lute contra essas coisas, não deixe isso prevalecer no meio da congregação. Sabe por quê? Porque a murmuração é que afastou o povo de Israel. Estava na porta da bênção, na porta da promessa. Aí voltaram os 12 espias. 2 falaram: a terra é boa, a terra é de promessa, a terra mana leite e mel, olha o tamanho de cacho de uva. Realmente tem adversários lá, grandes, fortes, mas o Senhor vai nos fazer vencê-los e nós vamos comê-los como pães. Não foi a mensagem que prevaleceu. O que prevaleceu na congregação? 10 murmuradores, 10 reclamadores. A terra é ruim, nós não vamos vencer, nós somos como um gafanhoto aos olhos deles. Irmão, se nós avançarmos, olha só, lá em Deuteronômio, Números 14, o povo diz isso, os espias voltam e dizem: eles nos enxergam como gafanhotos. Era o relato dos 10 espias. Avance comigo na história e vamos ao livro de Josué. Quando Josué está levando, depois dos 40 anos, Josué está na porta da promessa de novo. Quando ele chega na porta da promessa, ele faz a mesma coisa que Moisés fez, manda os espias. Aonde que os espias entram? Na casa de quem que os espias entram? Lá em Josué agora. Na casa de Raabe. O que Raabe diz para Josué a respeito do povo da cidade de Jericó?
Raabe diz: não, os espias achavam que eles estavam por baixo, porque Jericó, uma muralha muito grande, né? Maior. Irmão, quanto maior a muralha, maior é o medo e o pavor das coisas de Deus. Aí eles entram lá, os 2 espias, e a Raabe diz para ele: desde que o povo soube que vocês estavam lá chegando do outro lado do rio, a força dos homens já se esvaíram. O povo de Jericó está morrendo de medo. Já está todo mundo morrendo dentro das calças, só em saber que vocês estão do outro lado. Aí agora volta lá para Números, para os 12 espias. Olha o que os 10 falaram. Eles nos veem como gafanhotos. Está entendendo a lógica? O problema de ter murmuração e ter murmurador na igreja faz um povo inteiro perecer, irmão. Judas está dizendo: vamos batalhar pela fé, para que a nossa fé não se esmoreça diante desses falsos mestres, aduladores, murmuradores, reclamões, que só vivem achando defeito em tudo, porque isso prejudica o povo. Mas você não vai lutar para... Não é isso que Judas está fazendo, não é isso que a Bíblia nos ensina. Nós não vamos brigar contra a carne ou sangue, nós não vamos lutar contra a pessoa do murmurador, nós vamos lutar contra a murmuração. Irmãos, então é isso que essa passagem nos ensina. Nós temos que guardar a fé. Se você observar, acho que é o livro de Deuteronômio que vai dizer: quando você sair à guerra e você estiver no meio do povo, alguém com medo, mande ele ficar. Porque esse irmão medroso, esse homem que está medroso, vai prejudicar o exército e vai trazer medo para o exército. Então, quando fores à batalha, o medroso... Gideão aproveitou isso, mas tem uma lei no Deuteronômio que diz isso: quando você sair à guerra e tiver no meio de vós homens medrosos, tímidos, manda ele ficar para lá, porque não leva não, é melhor que nem vá. Vá com 300 corajosos, 300 ungidos, aquele louvor, né? Deixa os outros medrosos, os covardes, deixa tudo para trás, sabe por quê? Porque um medroso no meio de um batalhão prejudica toda a tropa. O pastor chega e vem e diz assim: irmão, vamos fazer isso aqui, vamos levantar esse telhado, porque Jesus vai mandar, a gente só tem aqui R$100 na mão, mas eu creio que o Senhor vai... Aí começa o cara: não vai dar certo não, R$100 não compra um telhado inteiro da igreja. Meu irmão, manda esse cara embora, que ele está fazendo fraquejar a fé do povo. Judas está dizendo: vamos batalhar pela fé, porque o nosso Deus é o Deus Todo-Poderoso. Mas nós não temos que lutar contra as pessoas. Nós não temos que lutar, porque a nossa luta, Paulo fala isso, não é contra a carne, nem contra o sangue. Mas nós temos que defender a fé do Evangelho que recebemos de Cristo Jesus. E ele qualifica, além dessas coisas que eu coloquei aqui, murmuradores, Judas diz que eles são dissimulados. É aquele que é o camarada que está ali na surdina, faz as coisas no secreto. Ele está, é como a gente come o mingau, né? Essas pessoas, esses falsos mestres, é como que vai comendo pelas beiradas, vai roubando a fé de um dali, rouba a fé do outro dali, traz um pavor naquele dali, e quando você menos espera, o povo já está todo na dúvida, o que ele diz aqui no verso 22. Inclusive ele fala, olha só, vire a sua Bíblia aí, não sei se está numa página só, no versículo 20, vós porém, amados, vós quem? Os amados, os santos, os eleitos, aqueles que vão lutar pela fé em Cristo Jesus. Ele diz: vós amados, edificando-vos na vossa fé santíssima, orando no Santo Espírito, guardai-vos no amor de Deus, esperando a misericórdia de nosso Senhor Jesus Cristo para a vida eterna. E compadecei-vos de alguns que estão na dúvida, salvai-os, arrebatando-os do fogo. Quanto a outros, sede também compassivos em temor, detestando até a roupa contaminada pela carne. Ele está dizendo assim: olha, essas pessoas entram dissimuladamente, camufladamente na igreja e vão disseminando aqui, ó,
medo aqui, pavor ali, dúvida ali, rebeldia contra as lideranças ali, vai colocando, e ele está dizendo, vamos batalhar contra isso. Salvem esses que estão na dúvida, mas será que o pastor falou isso de mim? Será que o dirigente falou aquilo de mim? Será que aquele irmão realmente falou isso de mim? Meu irmão, ele está dizendo aqui, salvai esses que estão na dúvida, batalhai por aqueles que estão sendo corrompidos, porque esses camaradas são dissimulados, são ímpios, eles falam em nome de Deus, mas na verdade não vivem de acordo com aquilo que Deus manda viver. É uma pregação de um jeito, é uma oratória de uma maneira, mas a prática de vida é completamente outra. São inimigos da graça. Outra qualificação, outra categoria, outra qualidade deles, isso tudo está no verso 4. Essas qualidades aí, essas más qualidades estão no verso 4. Olha o que ele diz: transformam em libertinagem a graça de nosso Deus. Vocês são inimigos da graça. A graça de Deus, irmãos, é super abundante. Não é o que Paulo escreve? Onde abundou o pecado, super abundou a graça. Muitos param nesse versículo, mas Paulo continua dizendo: porventura agora nós vamos viver pecando para que superabunde a graça na nossa vida? Ele escreve com letras garrafais: de maneira nenhuma. Porque é uma graça superabundante, agora eu vou botar para pecar, porque a graça é maior. É o que eu chamo aqui de, na verdade, isso se chama supergraça. Paulo escreve aos Coríntios e diz: esses superapóstolos estão pregando este engano. Essa supergraça, ela diz assim, ela não exige de nós transformação. Ela pega um idólatra, a supergraça, não é a abundante graça. A supergraça pode pecar, pode adulterar, pode viver no vício, porque a graça é supergraça. Não precisa mudar de vida, não. Ela transforma, a supergraça transforma um pecador em um religioso. Pequei, vai lá para o confessionário, 10 Ave Maria, pega o terçozinho, vai fazer ali, transforma as pessoas. Ah, pecou? Ah, pega aqui a água do Rio Jordão, beba e você já está purificado. Isso é a supergraça, pode fazer acontecer, não exige da pessoa mudança, mas a graça abundante, a superabundante graça do Senhor Jesus, a graça que abunda, ela transforma o maior dos pecadores em um redimido Filho de Deus. Segundo aos Coríntios capítulo 5, versículo 14, a misericórdia dessa graça abundante nos revela que nós ficamos constrangidos diante do tamanho amor de Deus. Como é que eu não vou mudar de vida diante deste grande amor de Deus? A abundante graça, ela me transforma, ela me muda, ela exige de mim transformação. A supergraça não, pode viver num sistema religioso, faz e acontece, porque no final vai dar tudo certo. Deus é amor, Ele só quer o teu coração, com o teu corpo, pode fazer o que quiser, pode se prostituir, pode ir para a gandaia, porque Ele só quer o coração. Isso é a supergraça, não exige nada de nós, mas a abundante graça, ela exige de nós mudança e transformação. Esses homens são inimigos da graça transformadora, são negacionistas de Cristo. Eles colocam aqui, eles negam a Cristo. Cristo é só um profeta, Ele foi só um espírito evoluído, Ele é só uma influência. Eles negam a divindade de Cristo. Então, meu irmão, nesta batalha, nós precisamos decidir, lutar por esta fé, viver esta fé. Não estou aqui incentivando a brigarmos contra pessoas, mas a lutarmos para viver uma fé genuína e verdadeira diante do Senhor. E aqui
Judas cita o exemplo, olha, esses homens aí vão sofrer a pena, viu? Lembram que aí ele cita os versículos 5, versículo 6 e versículo 7, os fatos históricos. Israel, os que não creram foram destruídos no deserto. Os anjos caídos, os anjos que se rebelaram contra Deus, ainda não estão no juízo eterno, mas estão guardados sob trevas. Já receberam uma consequência sobre a sua rebeldia. Sodoma e Gomorra nos revela de que contra a imoralidade, o Senhor também traz juízo e traz julgamento. Então, há julgamento para o incrédulo, há julgamento para o rebelde e há julgamento para o imoral, que são esses exemplos que ele traz aqui. E para nós finalizarmos, irmãos, esse estudo aqui, ele traz aqui uma figura de linguagem, algumas ideias, algumas figuras para que nós possamos compreender quem são esses homens, para que nós possamos desmascará-los. Eles terão consequências, serão destruídos, mas na verdade eles rejeitam a autoridade divina, são pessoas que não entendem, vivem ele usa uma expressão aqui interessante, são sonhadores alucinados, que vivem fora da realidade, que não entendem que a autoridade, toda a autoridade é constituída por Deus. Então, do versículos 8 ao 16, ele vai mostrar isso. São homens que rejeitam toda a autoridade divina e são homens que são hipócritas. E eu já falei um pouco da autoridade, bastante, sobre a questão da autoridade. Irmãos, não importa, não confunda a posição da pessoa, não confunda a pessoa, melhor dizendo, com a posição que ela ocupa. Nós temos que entender que toda posição de autoridade foi o Senhor quem instituiu. Portanto, se você injuria, roga praga, fala contra uma autoridade, nós estamos falando não contra a pessoa que está ocupando o cargo de autoridade, nós estamos falando injuriando contra Deus. Por isso que ele usa firmemente essa figura do arcanjo. Se nem o arcanjo falou e injuriou contra Satanás, não é você que vai injuriar e falar contra e amaldiçoar o 9 dedos, que não é nem de perto Satanás. Veja a importância, irmão, o crente precisa entender o que é autoridade. Nós não podemos confundir. Saul foi um homem que fez macumbaria, atropelou o profeta Samuel e fez as vezes de profeta, fez tudo o que fez tudo de errado. A pessoa de Saul, Davi já sabia que ele já não era mais rei aos olhos de Deus, mas ele ainda estava na posição, irmão. Davi eu já fui ungido, Samuel me ungiu lá em casa, me tirou de trás das malhadas e ele me ungiu, eu já sou rei. Mas quem era que estava na posição? Quem estava no trono? Saul. Todo errado, mas Davi entendeu, eu não vou levantar-me contra o ungido do Senhor. Em outras palavras, o Senhor é quem julgue se essa autoridade está fazendo o que é certo ou o que é errado. A minha função não é julgar. Quando o arcanjo diz, o Senhor te repreenda, ele quer dizer, o Senhor te julgue, Satanás. Eu só vim fazer a minha missão. A minha missão, segundo essa parábola judaica, a missão do arcanjo Miguel era só pegar o corpo de Moisés e levar. Não era só, irmão, não saia do quadrado, não. Não vá além daquilo que você foi ordenado a fazer. Seja submisso, sejamos obedientes. Nunca vi alguém que se levanta contra uma autoridade que se dá bem na vida. Você já viu alguém se rebelar contra uma autoridade, por mais errada que ela seja, e vai se dar bem? Não se dá, irmão. Então, pessoas assim, esses hereges,
não levam em conta a autoridade, não levam e estão sempre contra a autoridade, e são hipócritas. É o que ele fala, essas expressões que ele usa aqui, a partir do versículo 12, ele chama, são rochas submersas, são pastores de si mesmos, são nuvens sem água, árvores mortas, ondas bravias, estrelas errantes. Tudo isso mostra a hipocrisia. Estrela errante é alguém que brilha, mas brilha de forma errada. Rocha submersa, os irmãos conhecem iceberg? Sabe o que é um iceberg? Aquela pedrona de gelo que ela tem só um toquinho em cima do nível da água, mas embaixo da água tem uma base, Ele está chamando aqui, esses homens hipócritas são essas rochas submersas, são pessoas que parecem ser gente boa, mas na verdade são tropeço, são destruição, pastores de si mesmos, se bastam, são pessoas que se bastam. O pastor quer dar um conselho, o pastor quer dar uma orientação, o dirigente dá uma orientação, não, o pastor não sabe de nada não, eu é que manjo das paradas, eu é que sei das coisas. Pessoas que, não, o pastor não sabe de nada, o pastor não entende das coisas, eu sou mais instruído, eu sou mais entendido, eu é que sei. Irmão, pessoas assim são hipócritas, não se submetem, são pessoas que buscam os seus próprios interesses. Nuvens sem águas, leia depois Provérbios 25:14, essa expressão está vinculada a Provérbios 25:14, são pessoas que se vangloriam, é o abacabeiro. Nuvem sem água, vamos trazer para a linguagem amazônica, é o abacabeiro, é o cara que só conta abacaba, meu irmão. Eu fiz isso, eu revelei isso. Vai espremer para ver se sai alguma coisa de boa. Só conta abacaba. Achei a definição mais própria para nós. Isso é nuvem sem água. O cara que diz, rapaz, eu fiz um monte de coisa, tu vai puxar, o cara não faz nada. O nuvem sem água é o abacabeiro. Cuidado, irmão. Tem ou não tem abacabeiro no nosso meio? Não sabe não, Mari, que é o abacabeiro? Depois o pastor Saraiva explica para o senhor o que é o abacabeiro. É o cara que só conta, é o loroteiro. Melhorou? O cara que só conta lorota, só conta história. É o cara, rapaz, eu fiz isso, eu fiz aquilo outro, quando tu vai ver, não fez foi nada. Só se vangloria, é construtor de que nunca construiu nada. É gente que quer falar sobre alguma coisa que nunca fez nada. É o nuvens sem água. É aquele que tu olha, rapaz, aquele ali, acho que vai vir chuva, mas é chuva, não tem nada para dar. Quando você chega perto, é só lorota, é só abacaba, é só história, irmão. Cuidado, irmão. Cuidado com quem você anda, irmão. Lute pela sua própria salvação e pela sua própria fé. Tem pessoas assim no meio. Irmão, não ande, Paulo já disse isso, as más conversações corrompem os bons costumes, corrompem a fé. Não ande perto de nuvens sem água. Pessoa que diz que faz aquilo e aquilo outro, não tem uma coisa para dar, não tem um testemunho para dar, só conta testemunho do outro. É nuvem sem água. Mas fica disseminando coisas no meio da igreja. Cuidado, irmão. Ondas bravias, oscilantes, pessoas que... O que é uma onda, irmão? Como uma onda no mar, né? Tem a música que canta. E a música diz isso. Vai e vem, vai e vem. Tem hora que o irmão está no alto, depois ele volta, está na baixa. Irmão, cuidado. Tem algumas pessoas que estão na dúvida, mas Judas está dizendo, olha, irmão, lute, ajude aqueles que estão sendo enganados por essas ondas bravias, por essas árvores mortas. Árvores que no tempo que era para estar dando fruto, não frutificam e as suas raízes ainda estão mortas. Ele diz aqui, são árvores duplamente mortas. Irmão, cuidado. Selecione as pessoas que vão fazer parte do seu círculo mais próximo de vida.
Não se deixe enredar pela conversa dessas pessoas. A exortação de Judas é nesse sentido. É para nos lembrar que nós precisamos batalhar pela fé que recebemos dos santos homens de Deus, para que nós não venhamos a ser achados em falta. Estamos em um campo de guerra, irmãos. Estamos em um campo de batalha pela fé que recebemos de Cristo Jesus por meio dos santos que nos antecederam. Os inimigos podem ser os de dentro e podem ser de fora. Podem vir falsos mestres e ondas bravias. Por isso que temos que ter muito cuidado, irmãos, com quem nós levamos aos púlpitos das nossas congregações. Se você procure saber a origem, vai levar alguém para a tua congregação. Por isso, pastor Eliud, e nós temos adotado isso, nós temos dito e evitamos trazer pessoas de fora. Meu irmão, quem é essa pessoa? Quem é o pastor dessa pessoa? Cuidado com esses pastores, essas pessoas que vivem andando, não congregam em lugar nenhum, não têm uma comunidade, não estão em nenhuma igreja, não se submetem a nenhuma autoridade. Você, quem é o teu pastor? Não, eu sou pastor de mim mesmo. Você presta continência para quem? Não, eu vou na frente do espelho e eu bato continência para mim mesmo. Peço licença para me retirar de mim mesmo. Irmão, fuja dessas pessoas, pregadores itinerantes que nós não sabemos. Procure saber a origem das pessoas. Será que não é uma nuvem sem água que só vai contar lorota e abacaba no meio da igreja? Cuidado, irmãos. Nós temos que lutar contra os de fora. Isso eu estou falando dos de fora. Mas tem os de dentro também, que são desse jeito, que agem dessa maneira. Não ande com insubmisso. Não ande com rebelde. Vai ter juízo. Não vai ser o pastor que vai trazer juízo, não. Graças a Deus. Mas é o Senhor que tudo vê. Se não me engano, é em Lucas, Jesus fala: aquilo que um dia foi falado às ocultas, um dia será proclamado nos telhados. Aí tem muitas ovelhas, tem muita gente que come pastor empanado no almoço e faz moído do dirigente na janta. Senta na mesa e taca-lhe pau no pastor, taca-lhe pau no dirigente, e o pastor é isso, o pastor é aquilo, e não sei o quê, devia estar fazendo desse jeito. Se fosse eu, faria assim. O supervisor, coitado, é café, almoço e janta, está levando a dele. Supervisor é que sofre, coitado. Irmão, olha que eu passei um pouco do horário, mas olha o que Paulo diz: eu não entendo isso. Parece, Paulo escreve, acho que é aos Filipenses que ele escreve, ou é aos Colossenses. Parece que Deus pegou a nós, os apóstolos, para sermos a escória do mundo, Paulo diz. Para sermos enxovalhados, chacoteados. Parece que Deus preparou a gente só para apanhar, disse Paulo. Ou raça para apanhar é pastor. Se o pastor faz de um jeito, devia ter feito do outro. Se o pastor faz do outro, mas por que não fez desse? Irmão, se junte com o seu dirigente. Se una com o seu pastor. E vamos lutar contra esses murmuradores. Deus tem coisas grandes para fazer no nosso meio. E Ele conta conosco para lutarmos esta batalha da fé. Estejamos vigilantes contra os de fora, mas também estejamos atentos para com os inimigos internos. Esta é a batalha que Judas nos chama a batalhar. Este é o bom combate que Paulo diz ao Timóteo, que precisamos pelejar até o final da nossa história. Vamos à guerra, irmão? Vamos à batalha? A batalha contra o mal, ser valente. Pastor Jacó quer cantar essa música, pastor? Vamos orar, meus irmãos, para nós encerrarmos, ficarmos de pé.